Livraria. Bem-vindo a mais um dia de alegria e emoção. O Café com Café vai trazer muita diversão. Vamos juntos nessa, num clima de alto astral, curtir cada momento num programa especial. Café com Café é diversão garantida, momentos incríveis e risadas sem medida. Aqui temos música, convidados e muito mais. Café com Café, o programa que te faz feliz demais. Boa noite, Estância Palavra da Vida! Muito bom estar aqui com vocês para mais um Café com Café. Nós temos hoje aqui o nosso trio. Aqui no violão temos o Will, uma salva de palmas. Will, conta pra gente, Will, você está aqui trabalhando com a gente, mas você está recém-nascido em casa, é isso mesmo? Isso aí. Como é que tá a rotina lá? Super fácil, tranquila? É isso aí, dormindo umas 2 horas em dias bons. Ok. Como é o nome, quanto tempo tá? Conta pra gente. É o Boaz, ele tá com 1 mês. Salve de palmas pro Will, gente! E temos ali no piano e no carrão uma dupla dinâmica, irmãos, certo? Samuel e Otávio, uma salva de palmas! E como vocês podem ver no Café do Café, a gente vai ter música? Sim ou não? Vai ter música? Sim! Nós vamos ter histórias emocionantes? Sim! Nós vamos nos divertir? Sim! E tudo isso com perguntas feitas por vocês para ele que sentará nesse sofá e responderá as perguntas feitas pela plateia. E nós vamos receber com uma salva de palmas Reverendo Emílio Garófalo Neto! Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Orvalho desce da montanha, sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria, vamos lá! Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Uma salva de palmas! Cara, tava tão bonito que eu não quis nem fazer um uou para parar. Então, deixei vocês tocarem até o fim. Obrigado, Reverendo Emílio. Que alegria ter você aqui no programa. Sabe que o programa está aqui ao vivo. Eu não estava ouvindo coisa nenhuma, tá? Só está gravando, tá bom? Porque é uma livre, é claro. Isso, né? Está gravando, depois vai para o YouTube da Palavra da Vida e nós faremos as devidas edições, fique tranquilo com isso. Tá bom? Mas antes da gente começar aqui, o Reverendo Emílio já deu uma checada para ver se essa caneca era figurativa, né? Mas não, nós podemos, temos algo interessante para essa noite, Reverendo Emílio. Professor. Nós, hoje, nessa noite, podemos pedir o que quisermos da nossa lanchonete, certo? Nossa lanchonete só vende bebida lícita, né? É importante a gente lembrar disso, certo? Mas nós podemos pedir o que nós quisermos para ser servido. Eu quero chamar aqui Danilo, por favor, Danilo. Salva de palmas.
4 semanas você não teve música para entrar, cara. Os caras estão te valorizando. Mas eu também, cara, eu entendo. Foi Chaves, foi Paquita e agora é o garçom do programa. É um cara versátil. Passava de palmas pro Danilo, gente. Danilo veio retirar os nossos pedidos, reverendo Milho. Você fica à vontade, o que tiver na lanchonete pode ter. Queria uma Schweppes Safra 2025. Ok? Eu quero uma água sem gás. Temperatura ambiente. pH 10. Com vanádio, por favor. Tá bom? Eu não ouvi isso uma vez no rádio. É um elemento químico, então. Certo? Pode ser qualquer uma, desde que seja a temperatura ambiente. Tá bom? Você quer falar alguma coisa pro pessoal? Vamos fazer o seguinte, toca uma música pra ele sair, mas quando você sair, você dá uma dançadinha assim, entendeu? Pra animar o programa. Toca aí a música, ele vai. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Uou! Reverendo Emílio, fala um pouquinho pra gente, sua igreja, quantos anos ela tem, há quanto tempo você está lá? Vamos lá. Minha igreja é presbiteriana Semear. O nome vem da parábola do semeador, a famosa parábola que Jesus conta sobre lançarmos as sementes prodigamente. E essa igreja foi plantada em 2011, quando eu e outros homens e mulheres começamos esse trabalho. E estou lá desde então. Mesma igreja, desde 2011, Brasília DF. Quando for a Brasília, visite-nos, vai ser bom recebê-los. Uma pergunta aqui diz respeito à sua vida pessoal, fala sobre a família, né? Esposa, filha. Então, se você pudesse falar os nomes, a idade da sua filha, e a pergunta aqui diz, e por que elas não estão aqui com você? Fala um pouquinho pra gente. É uma boa pergunta. Sou casado, a Annelise é minha esposa, nós nos conhecemos em Brasília, mesmo crescemos na mesma igreja, nos conhecemos aí desde a infância, e temos 21 anos de casados. E temos a Débora, a nossa filhota, a nossa abelha, ela tem 11 anos, e elas não estão aqui porque começaram as aulas, estão na primeira semana de aula, por isso não vieram. Aquela semana crucial de fazer amigos, de conhecer um grupo e tudo. Então ficaram, por isso, infelizmente. Ou seja, a culpa da família não estar aqui é nossa, porque nós convidamos ele uma semana que já voltaram às aulas, né? Eu não ia colocar assim, mas já que você falou... Não, eu estou acostumado a apanhar, não tem problema. Tudo bem, tranquilo. Então fica aqui também, né, o convite, né, o dever de convidar o reverendo para uma outra semana em que não esteja em ano letivo, certo? Para que ele possa vir com a família. A gente pensa no bem da família dele, não pensa só nas mensagens que você está ouvindo. A gente sempre vai ter esse pregador bom para você, sempre, tá bom? Certo? Reverendo, eu estou com você. Obrigado. Eles também estão com você, mas por outros motivos. Certo? Fala um pouquinho por que na igreja presbiteriana e em outras denominações é muito comum chamar o pastor de reverendo. Por que é assim? O que significa isso? Qual é a função de um reverendo? Essa é uma pergunta que a gente se faz sempre. Para que a gente serve, né? É uma pergunta bem existencial mesmo. Para que eu sirvo, cara? Qual é a minha função nesse tipo? A gente sente essa dúvida. Mas falando sério agora, é um título antigo, na verdade. Não tem nenhum problema chamar de pastor, não, tá? Às vezes as pessoas ficam nervosas com isso. Podem me chamar de pastor ou chamar de Emílio mesmo. Não tem nenhuma necessidade de usar a terminologia reverendo. Mas essa é uma terminologia que vem desde os tempos antigos da igreja presbiteriana, que é a ideia de que o ministro da palavra, ele usa um cargo digno de reverência. Não é adoração, que fica muito claro, mas a ideia há um respeito do povo de Deus por aquele que o serve com a palavra de Deus. Algo parecido com o que a gente tem visto nesses estudos com os profetas, o profeta Eliseu, a ideia é que ele seja alguém reverenciado, não porque ele é superior, mas pela função que Deus deu para ele, o de ser o que traz a palavra, que alimenta o povo com a palavra. Então, tradicionalmente virou isso de aquele que traz a palavra tem uma reverência pelo seu cargo, não é que é uma pessoa superior ou nada disso. Mas o que a gente faz é o mesmo que todos os pastores fazem, é ministério da palavra. É pregar, é aconselhar, é discipular, é ministério da palavra e sacramentos. É interessante porque tem alguns que são muito apegados ao título, né? Não é o caso do reverendo, né? Pastor, irmão, Emílio, seja como for, mas alguns são. Uma vez eu fui apresentar um pregador convidado no evento da Palavra da Vida, e ele era um reverendo presbiteriano, né? E eu apresentei como pastor. Falei, eu acho que era chamar de pastor, tá lá, ele veio até a frente, como a gente faz aqui no momento da oração, e enquanto todos baixaram a cabeça para lá, ele chegou no meu ouvido e falou assim:
é reverendo, ok? Então, como gato escaldado, né? Vixe, que vergonha alheia que eu fiquei aqui agora. Cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha, né, cara? É, apenas por isso. Uma pergunta que eu tenho certeza que foram meus irmãos cariocas que mandaram. O certo é biscoito ou bolacha? A torcida organizada tá séria, hein? Ouça a pronúncia do biscoito. Biscoito. Biscoito conhece ou é com X, gente? É com X. X de biscoito, né? Depende, se é salgado é bolacha, se é doce é biscoito. Isso é verdade de dicionário, gente. Desculpa, né? Não é questão de dicionário. Uma questão de alfabetização básica. Alfabetização básica, fugindo da escola, que é isso? Uma outra pergunta aqui de gêneros alimentícios. Eita, essas são as Estrogonofe. Pode comer com feijão ou não? Não, claro que não. Isso é idade média, por acaso? Vai querer comer feijão com macarrão agora também, né? Ofendeu alguém! Olha, minhas defensoras, a Associação Feminina do Feijão com Macarrão se ofendeu. Mas é bom, é bom. É o que eu gosto, cara. Macarrão com feijão eu até como, agora feijão com estrogonofe. Não, cara, não dá, são caldos que não se misturam, são densidades e texturas muito diferentes. Tem uma explicação científica. Claro. O estômago não lida bem com essa diversidade de texturas do molho. E é tudo meio marrom assim, né? Você começa a perder as fronteiras. Eu falo com meus filhos que quanto mais colorido o prato, mais eles ganham prêmios, elogios. E aí fica tudo marrom. Um prato marrom, quem quer comer isso? Não, você tem discernimento, gente, por favor. Reverendo, nós vimos você nesses dias com várias camisas de time. Sim, senhor. Mas o seu time do coração qual é? O meu time do coração é o São Paulo Futebol Clube. Aê! Veja que somos poucos na plateia, não é? Só eu e você comemoramos. Mas Tem que ter microfone. o que importa, reverendo, é isso, o microfone é nosso. O microfone é nosso, então. Nós somos maioria. Mas eu sei que tem um monte de santistas super felizes hoje. Legal, e eu quero saber a sua opinião. O que você acha da volta do Neymar pro Santos? Eu acho lindo. Inclusive, eu até assinei hoje no Twitter um abaixo assinado para que ele volte com o Moicano. Porque aí sim. Aí é o Neymar. O Moicano, né? De 2011, esse é o Neymar. Aí se botar o Moicano, acabou. Aquele Moicano deve dar um trabalho para arrumar, né, cara? Você imagina, cara? Parecia uma vassoura de fazer alongamento. Mas jogava bola, hein? Com aquele Moicano. Jogava bola. Eu acho que por causa do Moicano. É meio Sansão, assim. Porque o Moicano você vê, começou a machucar e tal. Inclusive, o reverendo tem um livro sobre Sansão. Né? Tem um sobre futebol também. É verdade. Futebol faz bem, crente. Futebol é bom para cristão, não é para cristão. Quantos livros publicados já o reverendo tem? Eu tenho 16 de ficção e 7 de teologia. 16 de ficção, 7 de teologia. Isso mesmo. E tem mais alguns no prego. Tem mais 4 sendo escritos no momento. Passava de palmas, gente. Tem muita coisa acontecendo. Muito bom. Desses livros todos, inclusive os que ainda não foram publicados, qual foi o mais divertido de escrever? Isso é uma boa. Olha só, vou separar teologia e ficção, tá bom? Tudo bem, pode escolher um de cada. Beleza. De teologia, o que eu mais gostei de escrever foi o meu livro sobre Eclesiastes. Chegou, é 2025 a safra? Deve ser, né? Eu já notei que a minha água está gelada. É um problema aqui. Alguém vai ser demitido ao final do programa. Não tem isso. Estamos falando do livro, né? Então, eu gostei muito de escrever o livro sobre Eclesiastes. Primeiro porque é um assunto que é um tanto pouco explorado, eu acho, não tem muitos livros. Rapaz. Não tem muitos livros sobre Eclesiastes. E porque foi muito gostoso tentar trazer esse material tão denso e complexo do livro de Eclesiastes para uma linguagem usando muito da cultura popular. Então usei muitos exemplos de filmes, de livros, de literatura, de música popular, tentando mostrar para as pessoas, para os nossos leitores, que as preocupações da Bíblia são as mesmas que a gente vê na arte popular. Que as coisas que doem no coração humano hoje em dia são as mesmas que doíam no coração do autor de Salomão.
a fragilidade das coisas, a sensação de que o trabalho não vale a pena, de que o amor não completa, de que o tempo se esvai na nossa mão, de que a gente parecia que tinha a vida toda de possibilidades e isso sumiu do mapa. Esses anseios bíblicos aparecem o tempo todo nos filmes, nos seriados, na música popular. Então foi muito divertido, foi muito interessante fazer esse livro, eu gostei muito disso. Dos meus livros de ficção, eu creio que o que mais me divertiu, assim, que foi uma experiência memorável escrever, é um que se chama Lá Onde o Coração Faz a Curva, que é uma história de uma road trip, né, uma viagem de carro de um pai com um filho, que eles fazem um trajeto pela Rio Santos, né, uma das estradas mais famosas do Brasil, indo ali da região descendo antes de Ubatuba, já descendo ali em Bertioga e seguindo até Paraty. E é uma conversa é um passeio turístico, mas também uma conversa em que pai e filho se reencontram após os corações estarem estranhados. E foi muito gostoso escrever esse livro. Também porque sempre foi algo que eu sempre quis fazer com meu pai, fazer uma boa viagem de carro só nós dois e tudo mais, e acabou não dando certo. Mas esse livro foi muito especial para escrever. E qual foi o livro mais difícil de escrever? Teve um que é o último que foi publicado, que foi bem difícil de escrever, que se chama Vale da Sombra da Morte, Cristo nas Piores Histórias da Bíblia. O que eu fiz nesse livro foi escolher 10 dessas histórias bem pesadas que tem na Bíblia, algumas em Gênesis, outras em Juízes. Se você pensar, por exemplo, em Levítico e a concubina, lembra dessa história? Pesadíssima. Ou Judá e Tamar, ou outras histórias dessas que quando a gente lê, a gente fala assim, não deixa as crianças verem. Ou seja, as crianças estão aqui, esconde essa história. Então eu quis fazer um livro pegando 10 dessas histórias bastante pesadas e mostrando que a promessa do Salmo 23 está lá. O livro se chama Vale da Sombra da Morte, mas ele não é sobre o Salmo 23. Ele é sobre a promessa do Salmo 23, de que ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, o Senhor estará comigo. Então eu busquei analisar essas histórias a partir da lente cristocêntrica, de como Cristo pode ser visto, mesmo nesses lugares mais escuros que a humanidade se mete. Então escrever esse livro foi desafiador, porque ele lida com temas muito pesados, ele lida com abuso, ele lida com todo tipo de violência, ele lida com assuntos muito densos e difíceis de tratar. Então foi desafiador para o coração passar semanas mergulhado nesses assuntos e também tentando escrever de uma forma que também não fosse desnecessariamente explícita ou mais pesada do que a própria Bíblia. Então foi um desafio para o coração escrever esse livro. É interessante porque tem algumas histórias da Bíblia que, se contadas da maneira como a Bíblia apresenta, a gente de fato não ia querer que nossos filhos ouvissem, né? Na temporada passada nós tivemos a peça de Sansão sendo apresentada aqui, e Sansão, assim, ele é um desastre ambulante, né? Sansão, ele é impressionantemente um mau exemplo, um anti-herói na Bíblia. E aí a gente tentou, claro, com doses de humor, né? Mas apresentar a questão dele ser um cara controlado pelos apetites, tanto apetite alimentar, quanto apetite relacional, sexual, né? Apetite por vingança, um cara totalmente refém do seu coração. E foi interessante que numa das semanas, uma senhora muito brava, eu era Sansão na peça, né? Daí ela me abordou no refeitório, né? E ela disse assim, olha, eu quero dizer que eu não gostei da peça de Sansão, né? Eu falei, tudo bem, ela tem o direito de não gostar. E eu perguntei assim, mas por que a senhora não gostou? Eu não gostei de como Sansão foi apresentado, né? Sansão, a maneira como ele corria atrás das mulheres, a maneira como ele era briguento, violento, né? A maneira como ele provocava os outros. Não gostei, achei errado, embora eu saiba que é exatamente assim que a Bíblia apresenta. E a minha reação foi essa na hora, né? Eu falei, mas então eu não entendi. A senhora está com raiva porque a gente foi bíblico, é isso? Da próxima vez a gente tem que ser menos bíblico para uma reclamação maravilhosa essa. É engraçado porque eu tive uma reclamação também quando eu escrevi um livro sobre Sansão. Porque eu já tinha, a essa altura, publicado um livro sobre a história de Ruth e um sobre a história de Esther. E aí foi um sobre Sansão, né? E uma pessoa reclamou comigo e falou assim, não acredito, pastor, Sansão. E a gente tem alguma coisa a aprender com esse homem? Eu falei assim, o autor aos Hebreus colocou ele lá no capítulo 11, né? Então assim, reclama do L. Então, muitos dos seus livros, especialmente esses mais de teologia, eles são resultado das suas pregações. São. Certo? Como que é esse processo de transformar as pregações em livro? Perfeito. Começa com o fato de que quando eu preparo um sermão, eu escrevo bastante. Nem todos os pregadores fazem isso, alguns pregadores têm mais algo como um esboço, né? Alguns têm um papelinho assim desse tamanho, com 3 palavras escritas numa letra que mal dá para ler. Eu não, eu faço um manuscrito completo. O que significa isso?
que eu escrevo tudo que eu vou falar. Então, não sei se os irmãos já viram quando eu estou pregando aqui, mas eu tenho um bolo de papel de hoje de manhã, chegam 17 páginas e assim por diante, porque eu realmente escrevo o sermão todinho. Para mim funciona melhor assim, eu sei que tem pregadores que funcionam melhor de outro jeito, é parte da individualidade que Deus fez cada um. Eu gosto assim, eu acho que minha mente fica melhor organizada, eu fico mais livre dessa forma. Algumas pessoas acham que vão ficar mais presas assim, na verdade eu fico mais livre. Se eu estou sem muito papel, aí eu começo a ficar preso, eu não lembro se eu já falei, eu me repito, eu fico andando em círculos, eu fico que nem aquele carro patinando na lama e não vai para frente. Se eu estou bem organizado, eu vou. Então, já que eu faço isso, fica relativamente fácil depois pegar esse material e transformá-lo num capítulo. Então, alguns desses meus livros, o de Eclesiastes, de Sansão, o de Esther, o de Ruth, esse que vai sair, se Deus permitir, juntando as histórias de Elias e as de Eliseu, eu pretendo fazer com 10 capítulos, esses 5 que eu estou trazendo para vocês, de Eliseu e 5 de Elias. Então, fica relativamente fácil, já é um meio caminho andado, depois eu pegar esse sermão, mudar um pouco a linguagem dele, eu não vou só transcrever o sermão, é uma linguagem falada, diferente de uma linguagem para leitura, mas não é tão difícil transformar isso. Então, a ideia mesmo é de multiplicar os esforços. Já que eu gastei um tempão fazendo a pesquisa, lendo comentários, explorando o assunto, eu posso, além de um sermão, fazer aquilo virar um capítulo de um livro. E você também dividiu, né, os livros de teologia e os livros de ficção. Tá. Quais são as inspirações para escrever esses livros de ficção? Perfeito. Ficção é algo que está no meu coração desde cedo. Desde criança eu lia muita ficção, gibis de Marvel, de DC, de Mônica, de Garfield, e Luke Luke, Asterix, Obelix, talvez alguns de vocês gostem. Então eu sempre gostei muito de ler ficção e também lia muitos, não somente quadrinhos, mas livros, por exemplo, a famosa coleção Vagalume, talvez alguns de vocês tenham lido, livros como O Mistério de 5 Estrelas, A Ilha Perdida, O Cadáver no Rádio, um monte desses livros sempre foram parte da minha infância. E eu acho que muita gente que gostou de consumir histórias tem também no coração o desejo de contar histórias, de contar as suas próprias. Então é algo que eu sempre tive vontade de fazer, escrever algumas histórias. No tempo de seminário, começo de plantação de igreja, não tinha muito tempo para escrever nada, mas logo que deu que eu comecei a publicar material, primeiro alguns artigos mais acadêmicos, depois os livros de teologia começaram a aparecer, mas aí meu coração se inclinou para esse anseio antigo de contar minhas próprias histórias. E eu comecei timidamente a publicar lá num espaço online que eu tenho, no site medium.com, tem um monte de artigos lá. Comecei a colocar umas histórias que escrevia sobre isso, sobre aquilo, e aos poucos fui criando coragem para mostrar essas histórias para o mundo. Depois elas viraram umas e-books, ainda estão, que você pode encontrar esses e-books todos, né, na Amazon.com, baixar para o seu aplicativo no Kindle no celular e tal. E depois uma das editoras me perguntou se eu não estava com vontade de pegar esses e-books e transformá-los em livros físicos, e é o que acontece hoje. Então assim, eu sempre estou escrevendo histórias de ficção, eu acho que é uma forma muito importante da gente enxergar quem nós somos, enxergarmos a realidade por meio de histórias, e de todo tipo. Tem histórias de ficção científica, histórias de fantasia, histórias como essa que eu falei de um pai e um filho viajando de carro, história de amor, história de luta, tem história de um pouquinho de todo tipo de coisa, mas sempre com um ponto de vista cristão. Ou a gente chamaria de uma cosmovisão cristã, se você quiser usar essa terminologia. Como que a Bíblia nos mostra essas coisas? Então é uma tentativa de ver o mundo de forma fictícia através da Bíblia. E para vocês verem que o que o reverendo está dizendo é a mais pura realidade, ele veio aqui, subiu ao palco do programa carregando o livro que ele está lendo. Mostra aí para o pessoal, reverendo, por favor. Estou lendo um livro de ficção aqui, ficção científica. Então, realmente, alguém muito dado à leitura. Fala para a gente um pouquinho. Quais livros, tirando a Bíblia, claro, que mais influenciaram a sua vida? Essa pergunta é boa, cara. Muito pesada. Eu lembro que tem alguns, eu acho que em momentos chaves da nossa caminhada a gente vê alguns que pegam a gente bastante, né? Eu lembro quando eu estava naquela fase de início de faculdade, que é uma época que você sabe que você vai entrar num ambiente que você vai ser desafiado no pensamento cristão e tudo mais. Eu lembro que o reverendo Ladislau Gomes, que talvez alguns aqui até conheçam, ele me sugeriu que eu lesse um livro que se chama O Universo ao Lado, que é um clássico aí, todo mundo que passa por seminário sabe qual é. James Sire. James Sire, esse mesmo. Que era um livro apresentando o conceito de cosmovisão e me preparando para saber que eu ia encontrar formas de ver a realidade muito diferentes da que eu estava acostumado. Então foi um livro-chave para me ajudar a manter
o entendimento claro diante de pensamentos divergentes da Escritura e assim por diante. Esse foi um deles. Tem livros que vêm em momentos-chave e parece que eles chegam e transformam o nosso coração em certas situações. Eu lembro, por exemplo, uns 3 anos atrás, então não são apenas livros da infância ou da adolescência, já adulto eu finalmente tive coragem para ler um livro que eu já queria ler há muito tempo, que era o Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é um livro gigante, difícil de ler, mas extremamente recompensador. Eu levei um ano lendo, porque eu ia lendo ele junto com outros, avançava dele assim. E ele foi instrumental para me ajudar a ver meu coração em algumas coisas que eu estava fazendo e que precisavam mudar. Eu lembro da minha infância, acho que final da infância, início da adolescência, eu li a série Nárnia e foi muito importante também para o meu coração. Então, são inúmeros os livros que de uma forma ou outra moldaram meu coração, minha imaginação, meu amor ao Senhor, meu entendimento sobre a vida e tantas outras coisas. Deus usa muita coisa. E pensando nos 66 livros da Bíblia, eu sei que é difícil te dizer qual que a gente gosta mais, né? Mas qual que você considera assim, o mais interessante, o mais impactante? Pode até responder o que você tem mais predileção, tá bom? Olha, eu creio que Eclesiastes é um que tomou esse lugar muito especial no meu coração. Quando eu decidi pregar Eclesiastes, em 2013, já tem mais de 10 anos, fazendo de forma sequencial, inteirinho, foi justamente porque era um livro que me assustava bastante, eu não entendia muito do que tinha ali. Eu falei, cara, preciso entrar nesse negócio aí, preciso entrar nessa mata fechada e ver o que tem lá dentro. E foi algo muito importante. Ali eu estava com 35 anos quando eu preguei esse livro, e ele foi essencial para o meu coração entender muitas coisas. Então, ele tem um lugarzinho muito especial. Eu gosto muito também do Evangelho de João. Eu acho que aqueles discursos, aquelas conversas, eles são extremamente transformadores, extremamente benéficos para o coração. É outro que eu gosto muito. E gosto também muito do livro dos Salmos. Então, acho que ali chamou o famoso tesouro de Davi, né? Como foi chamado, o tesouro de Davi, ele é inesgotável, dá para passar a vida toda ali também. Vereador, você já foi cabeludo? Cabeludo, muito não, assim, eu já tive um cabelo mais grandinho, assim, um mulletzinho assim, sabe? Entendi. Sabe mullet? Infelizmente, sabe? Sim, sei como é. A pergunta aqui, na verdade, é uma pergunta desrespeitosa, né? Você já teve cabelo completo? Como assim? Quer dizer isso? Completo é um conceito relativo, né? Eu tenho uma pergunta, depois eu passo para o senhor fazer uma oração imprecatória, tá bom? Sim, senhor. Por favor, me dê a ficha completa. Isso. O reverendo já morou fora do país? Já. Morou nos Estados Unidos, é isso? Estados Unidos, correto. Tá. Se pudesse escolher hoje um outro país que não o Brasil para morar, qual país escolheria? Olha, eu vou dos que eu conheço, né? Pois às vezes a gente tem umas ilusões sobre alguns países, né? Tipo, queria morar em tal lugar, mas a gente nunca viu e tal. Então, dos que eu já estive trabalhando, né? Seja ministério ou seja passeio, eu creio que Nova Zelândia seria o que eu iria. Gostei muito das semanas que eu passei lá, fui lá pregar, ensinar e tudo mais. Foi uma experiência muito especial, gostei demais daquele país. Você visitou os cenários de Senhor dos Anéis lá? Alguns. Uau! Algumas coisinhas eu vi, sim. Estou sendo consumido por uma inveja santa nesse instante. Falando um pouquinho aqui sobre o conteúdo que tem sido ensinado, poderia explicar, por gentileza, a passagem dos rapazes que são mortos pela ursa? Tá preocupada, é? Ficou zoando dos carecas, tá preocupada agora, né? Você viu? Tem uma pergunta sobre o careca e depois a preocupação com o negócio do urso. Talvez seja a mesma pessoa. Provavelmente a mesma pessoa. 90% de certeza. Veja, eu creio que aquela passagem é o seguinte. A gente está num contexto em que a palavra de Deus ela era vilipendiada o tempo todo, havia zombaria contra a palavra de Deus. Começaram os reis. Os reis não estavam nem aí para o que Deus dizia, os reis perseguiam os profetas. Se você se lembra, na época de Elias, o rei era um homem perverso chamado Acabe. Sua esposa era uma mulher perversa chamada Jezabel, ela vinha lá de Sidom, uma pagã que ensinou Acabe a servir a Baal, e eles construíram um templo para Baal, e era uma bagunça. A palavra de Deus era, na prática, desprezada, menosprezada e assim por diante. Mas a palavra de Deus estava lá. Elias pregava, Elias servia ao povo e muitos rejeitavam. Depois que Elias morre, fica no ar a questão, e agora? A gente não temos ainda a palavra de Deus, como que vai ficar as coisas?
Na transição entre Elias e Eliseu, fica muito claro que Deus vai ser com Eliseu. Você pode ler depois do início do segundo livro de Reis, você vai ver que Eliseu imediatamente retraça o caminho de Elias, e isso vai ficando claro que agora é com ele, Deus está com ele. E então vem algo que acontece, que são meninos ou jovens fazendo uma grande zombaria contra Eliseu. E a sugestão interpretativa é que ali não é simplesmente a questão de zombar de um careca. É a questão mais séria de que qual é o respeito que nós damos para a palavra de Deus e aqueles que a ministram. E Deus, ao permitir que aquilo aconteça, Ele está mostrando: eu estou com esse homem é o meu representante no país, ninguém está me levando a sério, mas eu não serei zombado. E eu não serei zombado, e vai ficar evidente por meio do que vai acontecer agora. Vocês estão zombando o homem de Deus, vocês vão ver o que vai acontecer. E nunca mais acontece. Para aí, Eliseu passa a ser uma figura respeitada e temida no reino de Israel. Ok. Conta um pouco pra gente como foi a sua conversão. Eu não sei essa. Simplesmente eu não sei. Eu não lembro de não crer em Cristo, então eu sempre fui assim. Eu cresci na igreja presbiteriana, fui criado pelos meus pais e desde cedo levado para estar com o povo de Deus, participando da igreja, servindo a Cristo, lendo a Bíblia, aprendendo a Bíblia, e sempre criei. Não lembro de um tempo em que eu não cria. Houve um momento onde houve uma convicção mais clara, que marcou assim, o seu entendimento nesse processo? Eu creio que houve um momento de uma maior convicção quanto a um chamado de ministerial. Okay. Mas não quanto a uma questão de antes eu não cria, agora eu creio, antes eu era pagão, agora eu sou de Cristo. Eu sempre me lembro desde criança de amar a Cristo, de servi-lo, disso tudo. Então eu creio que não tem um momento de transição. Em algum momento eu nasci de novo. Agora, se isso aconteceu quando eu tinha 3 anos ou 10 anos, eu não sei dizer. Eu acho muito interessante, me lembro trazer esse ponto, porque algumas pessoas creem naquele mito, né, que existe aquele ponto memorável na vida do indivíduo onde ele se converte. Isso pode até existir, mas não necessariamente. A gente olha, por exemplo, para a vida dos apóstolos, em que momento acontece a conversão de Pedro? Né? Em alguns momentos parece que ele está convertido, de repente ele vai pisando com mais. Sim. Né? Então existe um processo de convencimento que não é tão previsível, ele não é tão demarcado. Mas falando sobre essa convicção por chamado ministerial, conta pra gente como que foi. Perfeito. Isso foi por volta ali dos 19 anos, eu já estava na faculdade, e veja, sempre servia a Deus de várias formas na igreja. Era muito envolvido na obra da igreja local, ajudava em um ou outro trabalho também para a eclesiástica na cidade. Então sempre fui muito interessado em servir a Deus por meio da igreja local. Fui líder de juventude, líder de adolescentes, fui diácono na minha igreja, várias coisas assim. Mas aí na faculdade começou a me dar uma vontade muito grande mesmo, um desejo de falar: puxa vida, e se eu fosse ser pastor? Eu não tinha pensado nisso ali até os 18, 19 anos. Tem pastores na família, sempre foi algo que eu admirei. Nunca foi aquele negócio, pastor de jeito nenhum. Sempre foi assim: poxa, pastor é um negócio legal, é uma vocação bela, é santa diante de Deus, muito agradável. Mas sempre tive uma noção clara que eu podia servir a Deus fazendo milhares de outras coisas. Podia servir a Deus como engenheiro, como médico, como motorista, o que fosse. Mas, como disse, 18, 19 anos, comecei a considerar mais fortemente essa questão de: e se eu for para isso? Como que seria? Fui conversar com os pastores da minha igreja, com os pastores parentes, como eu falei, e todos foram me ajudando a pensar sobre isso, e falando como é a realidade, me dando uma noção muito real do ministério, do que é o chamado, do que é o dia a dia do pastor, e me ajudando a ver também se eu tinha as qualificações para isso, essas coisas que a Bíblia fala sobre isso, e assim por diante. E foi crescendo em mim o desejo de fazer isso, de: puxa vida, eu quero isso aí, tá? Estão aceitando? Eu aceito. Aí levei isso para a minha igreja, né? Na igreja presbiteriana a gente tem uma série de passos bem definidos acerca de como isso é testado, como isso é avaliado. E aí o conselho da minha igreja me ouviu, me botou para fazer algumas funções, para me testar e tudo mais. E a cada passo ia ficando muito claro que não somente eu queria isso, mas que Deus queria isso principalmente, que não era apenas uma questão de o que a gente chama de um chamado interno, um desejo, uma vontade, um sentimento meu. Mas havia um reconhecimento público por parte da liderança da igreja, de que, de fato, Deus tinha me qualificado para isso, com os dons necessários para tal função. E nessa trajetória, você estava na universidade, você
saiu da universidade, concluiu a universidade, como é que foram as etapas? Fala um pouco da sua formação. Beleza, nessa época eu era aluno de engenharia, eu tinha feito 5 semestres de engenharia civil, era o caminho que eu estava seguindo, mas não estava muito feliz com esse caminho, eu já estava pensando em mudar de rumo. Quando eu decidi ir para o seminário, eu fui muito bem orientado na época a falar assim, não larga a faculdade, não precisa agora ir para o seminário, até porque a gente estava testando isso tudo, não era nada assim, garantido, vamos com tudo. A orientação que eu recebi foi, faz um outro curso então, um que seja mais diretamente, digamos, ligado às questões ministeriais, um curso mais de humanas, algo assim, que vai te ajudar de qualquer jeito, mesmo que você não acabe não indo para o pastorado, vai ser bom para você e tudo mais. Então eu fiz o vestibular, mudei para o curso de comunicação, que é um curso que ele ia treinar muito em termos de fala pública, de escrita, de pesquisa e coisas assim. Eu mudei para o curso de comunicação social, especialidade em jornalismo, ênfase em jornalismo, e nisso eu fui começando algumas matérias no seminário presbiteriano lá de Brasília. Então, a gente está falando de 99, 2000 até 2002, mais ou menos. Foi quando eu comecei a fazer essas disciplinas lá em Brasília. E nisso eu fui aplicando também fui fazendo os processos da igreja local, as avaliações que a igreja local queria fazer. E também comecei um processo de aplicar para tentar bolsas de estudo no exterior. O seminário dos Estados Unidos, ele é um nível de mestrado, então você tem que ter uma graduação antes de ir para o seminário. Então, como eu estava querendo fazer isso mesmo, estava querendo essa experiência de tentar ir morar fora e ver se conseguia isso, tinha que terminar a faculdade de qualquer jeito. Então, terminei a faculdade, conseguimos a bolsa, e em 2004 nós fomos para os Estados Unidos para fazer o seminário lá. E aí ficamos por 7 anos, 2004 a 2011, quando voltei para o Brasil. Esse foi o trajeto. Lá nos Estados Unidos, você fez o mestrado e o doutorado. Correto. Na sequência? Na sequência. Fiz o mestrado na Carolina do Sul, Seminário Presbiteriano de Greenville, uma cidadezinha deliciosa, e depois de lá fui para o Seminário Teológico Reformado no Mississippi, uma cidade chamada Jackson, um pouco maior, muito boa também. E foram mais 3 anos lá. Aí eu já era pastor. Entre essas duas coisas eu fui ordenado pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil era uma igreja irmã da Igreja Presbiteriana da América. Então eu servi como pastor lá enquanto fazia o doutorado também, numa igreja americana. Você tem algum ou alguns versículos favoritos? Isso é boa, viu? Olha, eu diria que tem alguns salmos que vêm à cabeça de vez em quando. Tem vários trechos de Eclesiastes que eu lembro, assim, em momentos difíceis. Engraçado, você falou e eu lembrei de um pesado de Eclesiastes. É pesado, hein? É assim, quem aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Pesado, né? Mas o que eu gosto de Eclesiastes é Deus pôs a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11. Que eu acho que é um versículo que explica muito do que a gente vê ao nosso redor. A gente vê pessoas que foram feitas para amar a Deus e conhecê-lo eternamente, e conhecerem a eternidade, mas que se rebelaram contra Deus e assim vivem essa vida incompleta e cheia de buscas pela eternidade, ao mesmo tempo que fogem de Deus. Eu acho que esse é um dos versículos que mais explica a condição humana. Eu colocaria alguns desses aí. Ok. Ontem você assistiu a peça? Eu assisti parte da peça. Assistiu parte da peça? Parte da peça. Precisei ir para uma reuniãozinha online depois. Não tem problema. É até o momento em que você assistiu. Qual foi o seu personagem favorito da peça e por que Daniel? Acho que o Daniel é muito famoso, né? Muito bem aí. A pessoa Muito bem. de uma gentileza, de uma fineza, uma inteligência ímpar. Daniel, eu diria. Ok. Mas acho que tem uns leões muito simpáticos também. Né? Mas você chegou a ver os leões também? Um leãozinho ou outro. Encontrou nos bastidores, né? Nos corredores. Muito bem. E se você pudesse escolher qualquer presente aqui da livraria do PV, Eita. o que você escolheria? Uau! Olha, eu dei uma olhada lá, tem vários livros de aconselhamento muito interessantes, que é uma área que eu gosto bastante. Teve um que eu não tenho ainda, que me chamou a atenção, que é sobre graça comum e o aconselhamento. Eu fiquei interessado com esse. Esse foi o que estava lá meio de olho. Ok. Eu fiz essa pergunta sem intenção nenhuma de dar um presente para o reverendo, tá bom? Porque a Livraria PV é a nossa patrocinadora aqui no programa, né? E eu queria chamar aqui o representante, por favor, da Livraria Palavra da Vida, porque nós vamos fazer um pequeno merchandising. O reverendo pode descansar um pouquinho aqui enquanto isso, tá bom? Cadê o representante da Livraria Palavra da Vida? Por favor, uma salva de palmas para o Davi Simonetti.
senhores, muito obrigado aí, gente. Ó, pra vocês que não sabem, chegaram novas novidades aqui nos produtos da livraria. Temos muitas coisas aqui, ó. Pra você que gosta de levar sua marmitex pra praia, ou seja, onde for, temos aqui a nossa lancheteira aqui, ó, da Palavra da Vida, muito boa aí, ó. Ela conserva a temperatura aí, ambiente também, vanádio, né, todas essas coisas aí. E é excelente, gente, qualidade, é muito importado, muito bom, extrema qualidade. Que eu mostro aqui dentro, que ela... Para você deixar aqui seu lanche, né? Lanche das crianças na escola. Investimento, né? da cápsula bem da NASA. Bem conservadinho aqui, desenvolvido por Elon Musk, não é? Exatamente. Muito bem. O que mais temos aí? Bom, para você que gosta de sustentar o meio ambiente, temos aqui as nossas sacolas Eco Bags, muito boas aqui, ó. Para você que não sabe, aqui tem algumas inscrições evangelicais aqui. É muito bom mesmo. O que está escrito aí? Em português, por favor. Cristo Jesus. Não, tudo. Em braille. Não palavras soltas. O que está escrito aí? Viver é Cristo. Viver é Cristo. Né? Está escrito em grego, é isso? É. Grego, em alemão, em português, em espanhol e em inglês. Se você disse. Não, muito bem. Foi o Google Tradutor que fez. O que mais temos aí? Pô, temos aqui também a necessaire para você que gosta de levar suas necessidades aí para uma viagem, para um passeio. Pô, excelente aqui, ó. Muito bom. Você que gosta de levar suas necessidades para um passeio. Quem nunca levou? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma necessaire, né? Ela tem um bolso interno, olha aqui, ó. Muito bem, se fizesse quem tem aqui, todo mundo é eu quero. Muito bem, então temos uma necessaire também. Pô, e temos também a nova. É que fica muito redundante falar nova novidade, eu percebi isso agora. Isso. Mas temos aqui novos copos térmicos da Palavra da Vida, também copos evangélicos. Para você que não sabe, o copo da Palavra da Vida térmico, ele congela todo e qualquer tipo de bebida, menos as bebidas que não agradam a Deus. Ok? Então, pô, se você é mulher, se tem um marido em casa, cara, compre pro seu marido, porque copo térmico é uma coisa que todo homem quer, mas tem vergonha de dizer que assumiu, né? Porque é meio pit tênis, né? Então, temos aqui várias variedades. Aqui, ó, também, ó, temos a garrafa Squeeze, que é muito boa também, pra beber. Bonito. É. Pô, e tem uma coisa maravilhosa aqui, ó. Isso aqui é... que é isso aí? Isso aqui é um corta-vento. O nome disso é corta-vento, não? É corta-vento. É mesmo? É corta-vento? Não diz, pessoal? É. Eu entendi. Vou até simular aqui. Corta-vento mesmo? Corta que é uma beleza. Aqui, se bater um vento nele, vocês acham que corta ou não corta, pessoal? Vamos fazer o teste aqui agora. Eu preciso da ajuda de 2 homens da plateia. O reverendo Emílio vai ajudar aqui também. Nós vamos soprar nele que nem um lobo mau e vamos ver se corta o vento. Vai 2 homens da plateia. Quem se voluntaria a vir aqui conosco? Se não houver voluntários, eu posso escolher, não tem problema. Edivaldo? Cadê Edivaldo? Edivaldo! Vem, Edivaldo! Já temos os nossos voluntários aqui. Olha, já veio o peito todo cheio, olha só. Cheio de fôlego. Então nós vamos fazer o seguinte. Vocês dois ficam daquele lado lá, eu e o reverendo vamos ficar aqui. Quando eu falar, já fica aqui no meio, Simonete, tá? Nós vamos limpar os pulmões, vamos soprar, que nem o lobo mau fazia com um dos porquinhos, tá bom? Certo? Eu tava esperando que fosse algum nome tipo Enzo, mas Edivaldo dava pra ver que já era mais de 50, né? Então, solta o cara aí pra você ver, solta o cara, tá? E aí nós vamos ver se os produtos Palavra da Vida realmente são bons, como ele anunciou, tá bom, gente? Pera aí que falta o capacete. Capacete não. Conseguiu aí? Conseguiu? Isso. Tá bom? Então nós vamos contar juntos. 1, 2, 3 e já. No já, a gente infla os pulmões e sopra o Simonete, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Cortou tudo! Uau! Muito
Muito bem, obrigado, convidados. Obrigado, reverendo. Simonete, por favor, saia daqui antes de uma outra frase mal colocada. Vá levar suas necessidades para passear. Tá bom. Muito bem. Tá vendo, reverendo? Podia estar em Brasília com a família. Tá aqui soprando Simonete. Olha, o que a gente não faz por amor a Deus? Muito bem. Então, presente da livraria, a gente apresentou os produtos aqui, reverendo. Então, ali nos livros lá, temos várias opções. Quando você escreveu o seu primeiro livro, reverendo? Quando foi lançado o primeiro deles? Foi no final de 2017. Foi o livro sobre Ruth. É mesmo? Ele já está em qual edição? Acho que é a terceira impressão já. Uau! Mas esse foi o primeiro. Ele andou subindo um tempo que tinha acabado, né? Mas a editora fez uma nova impressão. É um bom sinal, né? É um bom sinal, né? Tem algumas perguntas aqui relacionadas à teologia. Tá bom? O reverendo, na sua trajetória, já presenciou alguma manifestação demoníaca? Que eu saiba, não. Não? Talvez tenha. Mas... Nenhum corintiano na sua vida? Sim, você estava valendo Corinthians. O reverendo poderia definir o conceito de glória na Bíblia? Glória. A palavra no hebraico, ela diz respeito a peso. A ideia de você ter a glória de algo diz respeito à presença, ao peso daquilo. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, aquela pessoa tem uma presença, né? Isso é uma ideia de glória, aquela coisa que chama a atenção, que você volta para ela. Então, quando se fala na glória de Deus, essa ideia de que Deus é pesado nesse sentido. Não tem como ser ignorado, é aquela presença que chega diante de nós e você não tem como fingir que não viu, não tem como ignorar a sua existência. Então a glória de Deus está ligada a isso. Quando nós vivemos para a glória de Deus, o que a gente está fazendo é vivendo de uma maneira que a gente reflita o que Ele é, que a gente viva vidas que se assemelham ao que Ele é, na sua santidade, bondade, verdade, justiça e tudo que vem com isso. A mesma pessoa perguntou sobre outro conceito. Você poderia definir piedade na Bíblia? Posso. Piedade é a ideia de você se assemelhar a Cristo. O mistério da piedade, a revelação da piedade, é a ideia de você ficar parecido com Cristo. Porque às vezes as pessoas acham que piedade é talvez quantas horas você gasta em oração, outras coisas assim, mas isso são formas de você crescer em piedade. Mas uma pessoa piedosa é uma pessoa que está cada vez mais falando, agindo e pensando como seu Salvador. Esse é um conceito bíblico muito importante. Nós somos imagem de Deus, a Bíblia nos define assim. Mas a Bíblia também mostra que essa imagem foi corrompida na queda por causa do pecado. E o que Cristo está fazendo, o seu Espírito está fazendo, é nos tornando de novo o que nós deveríamos ser. Então, o crente, quando vai amadurecendo, ele vai ficando mais e mais parecido com o que ele devia ter sido. E isso é a imagem do próprio Senhor, Jesus. Ok. Por que na igreja presbiteriana não tem a função de diaconisa como em outras igrejas? Certo. Eu sei que essa é uma questão controversa, né, delicada, então, sendo cuidadoso, porque a gente entende que a Bíblia não autoriza que mulheres sejam diáconos. É bem simples, na verdade. A gente crê que o ensino bíblico fala de homens exercendo tanto o pastorado, ou presbiterato, quanto o diaconato. E é justo isso, porque os textos não são tão claros quanto a proibição ou a liberação. E aí você vai ter igrejas boas pensando de um jeito e igrejas boas pensando de outro. Agora, e sobre celibato? O que o reverendo pensa sobre celibato e se acha que existe ainda isso? Tá. Jesus fala sobre alguns que foram feitos eunucos pelos homens, outros que nasceram eunucos, mas alguns que a si mesmos se fizeram ou tomaram essa decisão. Veja, eu creio que o apóstolo Paulo, ele explica para os coríntios que ele tinha decidido, para o bem do ministério dele, que ele não iria se casar. E é uma decisão legítima. Eu acho que uma pessoa pode escolher isso sim, desde que ela seja capaz de viver uma vida santa e que não peque nessa área. E claro, e que seja por fins ministeriais. Paulo argumenta nesse sentido. Ele fala que o homem que é casado, ele tem que cuidar da sua esposa, tem que cuidar da sua família. E óbvio, vem cuidados com isso. Quando você decide se casar, você está decidindo que uma grande parte do seu tempo, da sua preocupação, do seu coração, dos seus recursos, não só recursos financeiros, dos seus recursos humanos, serão dedicados à família. E é bom e santo que seja assim. Agora, o homem também pode decidir, ou uma mulher, decidir que, pelo menos por um tempo, não vai se casar e vai viver uma vida
celibatária e servir a Deus de outras formas que talvez outros não possam. Você não tem nenhum livro escrito sobre Cânticos dos Cânticos? Não. Ainda não. Ainda não. Existem várias pessoas que não conseguem entender porque os cânticos estão na Bíblia. Certo? Na sua opinião, por que Deus quis pôr na Bíblia esse livro? Será que dá para extrair algo bom dele? Além de fazer cantadas nas moças. A pessoa colocou isso aqui. Fazer cantadas nas moças? Isso. Está aqui, do jeito que está, eu li. Certo? Mas por que esse livro está na Bíblia? Qual é a intenção? Perfeito. A grande intenção do livro é mostrar a beleza e a santidade do amor romântico. Que o amor entre o marido e sua esposa, a esposa e seu marido, é algo belo, bíblico, santo e algo que deve ser celebrado. O amor, e mesmo o amor sexual, a questão da intimidade de um casal, é algo que Deus aprova e se deleita nisso e nos criou para nos deleitarmos nisso. E não algo para a gente fingir que não existe ou coisas assim. É claro que, como tantas outras coisas boas que Deus criou, a gente encontra formas erradas de desfrutar delas. E isso, obviamente, Deus não se agrada. Mas é uma das maneiras que Deus achou para mostrar para a gente que tudo bem você gostar muito de estar com a sua esposa, é bom, é algo para se investir mesmo. Junto com isso, uma outra questão, que é como Paulo explica em Efésios 5, que o casamento ele é uma figura de algo maior. O casamento é uma figura de algo maior. Esse algo maior é a relação do próprio Cristo com a sua igreja. Então, ao observarmos o deleite santo de um marido por sua mulher e a mulher por seu marido, a gente também deve ser levado a pensar em como Deus nos ama de uma maneira maravilhosa e cheia de deleite também. Então, a pessoa que fez aqui o comentário, a piada de falar sobre cantada, de se aproximar de alguém, não está de todo errado, porque fala sobre o relacionamento de um homem com a sua esposa. Sim, fala. Eu não sei se você chegar para a menina e dizer que ela é bela como as éguas de Faraó, vai ter o efeito que você está querendo, mas você pode tentar. Eu acho que hoje o marido que fizer isso vai dormir na sala. Vai. Minha linda. Queridas irmãs, se ele te chamar de égua, procure-nos, tá bom? Nós temos um Paulo para aconselhar. O Paulo vai falar com vocês. Uma outra pergunta sobre a teologia. Certo? Você acha que uma criança de 10 anos ela já consegue pregar em uma igreja? Está crescendo um movimento com crianças pregando. Você acha que isso é bom? Isso é ruim? Será que isso será que elas podem pregar algo de errado? Dá a sua opinião para a gente. Eu acho extremamente péssimo. Acho que não tem nada de bom nisso. É algo que deve ser realmente combatido. A Bíblia é muito séria quando ela fala sobre qualificações para o ensino. Diz respeito não somente a qualificações ministeriais de entendimento, treinamento e capacidade, mas diz respeito à maturidade também. Quando você lê a lista de exigências que Paulo coloca para Timóteo, sobre um presbítero, sobre alguém que vai liderar a igreja, você vê várias questões ali ligadas à maturidade, que você simplesmente nenhuma criança tem como ter sido provada e trabalhada nisso ainda. É porque a gente tem uma fascinação com esse negócio do prodígio infantil, do menino de 5 anos que sabe o nome de todos os presidentes, é uma fascinação meio besta que a gente tem com as coisas. Então, assim, alguns acham linda essa ideia. E, cara, eu já vi algumas dessas pregações, não tem nenhuma boa. Nunca vi. São só crianças repetindo obviedades sobre Deus, ou no máximo citando uns versículos que decorou, mas não é uma pregação, é simplesmente uma imitação. Como crianças são capazes de imitar um cantor de sertanejo, são capazes de imitar um palhaço ou qualquer outra coisa que fazem. Então, assim, é algo realmente muito ruim. Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas eu penso o seguinte: toda vez que eu vejo uma criança pregando numa igreja, eu sou tomado do seguinte pensamento: que vergonha são os homens adultos dessa igreja. Boa. Porque eles deveriam estar fazendo isso, e não uma criança. Você acha que essa geração atual, ela está tendo muitos hereges, falsos profetas? É uma pergunta que está posta aqui também. Eu creio que sim, mas eu acho que esse é um problema de toda a era, desde a vinda de Cristo, né? Quando a Bíblia fala sobre os últimos tempos serão assim, a Bíblia está falando não da semana final da vinda de Cristo, está falando de toda a era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é como a Bíblia chama os últimos tempos. E isso é uma marca dos últimos tempos, de hereges e falsos mestres, e vem sendo assim há 2000 anos e vai ser assim até Cristo voltar, seja quanto tempo leve.
Ou a diferença é que agora eles têm canal no YouTube, né? Então assim, aparece um pouco mais. Aparece mais. Aparece mais, mas Uma pergunta ensinando aqui- erro que sempre teve. Uma pergunta que envolve também história. Sim. Durante a Segunda Guerra Mundial houve uma perseguição aos judeus que culminou nos campos de concentração e a morte de 12 milhões de judeus. Há alguma razão bíblica ou profecia, peraí que a pergunta não terminou ainda, profecia bíblica que preveja tamanha tragédia? E além das razões históricas, haveria algo que possa explicar tamanha crueldade e genocídio? O Holocausto, né, inclusive foi recentemente, se não me engano, na semana passada, o Dia Mundial de se lembrar disso, que é o dia da liberação do campo de Auschwitz, né, que ficou marcado como o dia para a gente não esquecer essa questão. Esse é uma das grandes tragédias da história humana. Um dos momentos mais escuros da humanidade foi o que aconteceu nesses campos. Eu tive, eu não sei se privilégio é a palavra, mas eu tive a oportunidade de visitar um desses campos alguns anos atrás. Eu fui no de, não de Auschwitz, que é o mais famoso, eu fui no de Bergen-Belsen, que é onde Anne Frank morreu, né, a famosa Anne Frank. E é realmente uma experiência muito, muito sóbria. Você andar por aqueles lugares, visitar a câmara de gás e aquelas coisas todas, é realmente muito, muito sóbrio. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o ser humano é horrível. Ele é quebrado, ele é travado, ele é capaz de coisas horríveis. Então eu creio que as razões históricas estão aí e são as principais. Eu não acho que é nenhum tipo de cumprimento de profecia ou nada nessa linha, não. Tá? Eu creio que é muito mais uma questão de razões históricas e a humanidade sendo o pior que poderia ser. Ok. Muitas igrejas do Brasil têm enfrentado tensões entre o tradicionalismo e o contemporâneo, especialmente na forma de culto, na pregação, na estrutura ministerial. Alguns defendem a preservação das doutrinas e práticas históricas, enquanto outros argumentam que a igreja precisa se adaptar aos novos tempos para alcançar mais pessoas. Na sua visão, como a igreja pode encontrar um equilíbrio saudável entre manter a fidelidade às escrituras e ao mesmo tempo ser relevante para a sociedade contemporânea sem comprometer a sua identidade bíblica? Rapaz, que pergunta boa. É quase uma tese de mestrado. Veja, acho que algumas coisas a gente tem que diferenciar. As pessoas às vezes misturam práticas tradicionais com doutrinas bíblicas e não são a mesma coisa. Por exemplo, se você cresceu, seja na época que você cresceu, e você passou 30 anos vendo sua igreja falar tal coisa e fazer tal coisa, e alguém chega e diz para você assim, não, temos que mudar isso aqui. Para você é uma afronta e você trata aquilo como uma violação ao próprio Evangelho, mas talvez não seja. Talvez seja. Talvez alguém esteja querendo mudar uma doutrina bíblica, isso não é bom. Mas talvez alguém esteja só sugerindo que certa forma de fazer tal coisa possa ser mudada. Só que a nossa reação muitas vezes é falar assim, não, mudar isso é mudar o Evangelho. Como se o Evangelho viesse com um grupo específico de hinos, que foi dado junto, que está aqui na Bíblia, aqueles hinos, e se não forem esses cantados, está errado. Ou outras questões ligadas a instrumentos, ou sei lá, ou tantas outras coisas. Então, acho que todos nós precisamos sempre de ter a santa humildade, de reconhecer e tentar fazer um exercício de separar o que a Bíblia exige e que não pode ser trocado, e o que é questão circunstancial e que não vai ser sempre assim, e não foi sempre assim. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei o trabalho lá na minha igreja, eu comecei a fazer, com o apoio dos presbíteros, algo parecido com o que eu vi sendo feito nas igrejas lá onde eu estudei, nos Estados Unidos, que é a chamada pregação expositiva em série. O que significa isso? Talvez a igreja de alguns irmãos faça assim. Em vez de a cada domingo o pastor pegar um livro, essa semana eu vou pregar em João, semana que vem um Salmo, na outra Samuel, etc. Fazer uma pregação em série. O que significa isso? Eu vou pegar um livro como Colossenses, Tiago, o que for, e vou fazer 10, 12, 20 sermões, semana após semana, avançando por aqui. Isso é uma tradição antiga, tá? Isso é como começou a reforma na Suíça, foi com Zwingli fazendo isso, Calvino fazia isso. Então, assim, a história protestante, em grande parte, fazia assim. Mas quando eu comecei a fazer isso, lá em Brasília, vários dos membros mais antigos falaram assim, eita pastor, está inovando, hein? Por que inovando? Eu estava fazendo algo que os reformados sempre fizeram. Mas ele nunca tinha visto isso. Eles, alguns sempre disseram isso. Eu sou crente há 40 anos e nunca vi isso. Eu sei, mas a igreja tem 400. E até antes a gente fazia. Então, você tem que tomar cuidado de ter essa humildade histórica, de saber que não é porque você nunca viu isso,
que não é uma prática boa, ou que não é uma prática que já acontecia, ou que é algo que vá contra a Bíblia. Então a gente tem que ser bem cuidadoso para a gente não tentar fazer das nossas preferências e mesmo das nossas tradições algo equivalente à Bíblia. Porque esse era o problema da uma turma chamada fariseus, que eles queriam que Jesus respeitasse as tradições deles, e Jesus respeitava a Bíblia, mas as tradições deles Jesus não estava muito preocupado em respeitar, não. Uma vez, por exemplo, o pessoal ficou reclamando que os discípulos de Jesus não faziam as lavagens antes de comer, lembram disso? Jesus deu uma bronca deles, Jesus não estava desrespeitando a Bíblia, mas eles tinham as tradições lá, que eles tinham inventado, e Jesus falou, olha, isso eu não preciso seguir. Então o equilíbrio vem de saber que nós temos numa igreja um grupo diverso, de todas as faixas etárias, e que todo mundo tem que entender que tradições podem ser úteis e boas, e por isso a gente não precisa jogá-las fora, desde que elas não sejam contraditórias com a palavra de Deus. A gente não deve jogar algo fora só porque é antigo, e a gente não deve manter algo só porque é antigo. Tudo tem que passar pelo crivo da Escritura. Qual é o seu hino favorito? Ou não precisa ser um hino, pode ser um canto mais contemporâneo. Essa semana eu estava pensando bastante num hino do William Cooper, que é... Eis que uma fonte aberta está, estou vendo em português que a gente quer. Eis que uma fonte aberta está, eu gosto muito desse, a gente contava bastante. Canta bastante lá na nossa igreja. Fonte Estude Toda a Bênção é outro que eu gosto bastante, a gente canta bastante lá na nossa igreja também. O Ser Minha Vida, que é uma letra de 1200, uma melodia tradicional celta, muito legal, que é o Be Thou My Vision, Ser Minha Vida, são alguns dos meus favoritos. E tem em particular uma versão do Salmo 90 que eu gosto muito também. Vocês sabem tocar alguma dessas aí? Nenhuma. Desculpa aí. Nem o minha, nem o Salmo 90. Sim, meio Cara, essa é do pessoal do Sojourn Music. repertório assim, muito diferente. É um repertório bem diferente, né? Desculpa, foi mal aí. Tem alguma assim, mas olha, tá lá, fonte, estude toda vez. Tem o número do hino aí? Como é que é? Essa mesmo. HCC o quê? Essa é uma das minhas 17. favoritas. Consegue arranhar aí, pessoal? Então vamos. Arranhe. Mas reverendo aí você precisa puxar a cantoria, tá bom? Só uma. Fonte és tu de toda bênção, vem no canto inspirar a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo, povo santo, pra louvarmos-te, ó Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados
mesma letra. Uau, não é tão comum, né? Ser a mesma letra no HCC e nas demais igrejas. Muito bom. Reverendo Emílio, uma última pergunta aqui mais séria e a gente depois parte para um outro momento. Eu percebo que você prega contando história, o que de fato é o que a Bíblia está contando. Mas não é comum pregadores envolverem história com a exposição do texto. Como a pergunta não foi concluída, mas eu imagino que é assim. Como é esse processo e como você faz para pôr em prática essa maneira, talvez única, né, para muitos aqui que nunca tinham visto antes? Como que é esse processo? Perfeito. Eu acho que começa com o fato de que a Bíblia ela foi nos dada em vários gêneros literários. A Bíblia tem poesias, a Bíblia tem cartas, a Bíblia tem partes que são mais parecidas com um código civil, né, uma lista de leis. A Bíblia tem histórias. Mais de 50% da Bíblia é composto de histórias. E eu temo que um dos problemas, muitas vezes, de pregadores é justamente falhar em perceber isso. E quase que ressentir o fato de que Deus nos deu histórias. Então, tratam as histórias apenas como uma fonte para você arrancar de umas doutrinas, como se fosse uma caixa com algumas coisas, onde tem uma doutrina aqui para eu tirar. Eu acho que parte disso é como nós, muitas vezes, treinamos as pessoas nos seminários, apenas para procurar, digamos, a teologia da coisa. Sendo que Deus nos deu a teologia emaranhada na história, e Ele quer que a história funcione. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 10, quando ele está falando para gregos, né, para gentios, ele se refere a várias histórias do Antigo Testamento. Ele fala: lembre das murmurações do povo no deserto, vocês não murmurarem também. Lembra da idolatria do povo, não vão ser idólatras também. Lembre da imoralidade, cuidado. O que Paulo está mostrando é que as histórias, e ele diz, essas histórias foram registradas para vocês. É que Deus quer que a gente aprenda as histórias, não somente a teologia das histórias, mas as histórias são importantes. Assim como uma família tem as suas histórias que devem ser passadas adiante. Como que papai e mamãe se conheceram? Como que foi aquela história mesmo, que fulano quebrou o copo e deu uma confusão? Sabe, as histórias são importantes. Quando acontecia a Páscoa, uma das crianças perguntava: por que a gente está fazendo isso? E a resposta não era porque Deus é santo e poderoso. A resposta era porque nós éramos escravos no Egito, Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada, Faraó se endureceu, sim, Faraó se endureceu e não deixou ir, e contava a história. Então, quando eu vou pregar uma passagem narrativa, eu preciso valorizar a história, porque Deus nos deu a história. E então não é simplesmente uma questão de saber, como hoje de manhã, que Deus sabe todas as coisas, que Deus é poderoso mais do que os homens e que Deus oferece graça. A Bíblia fala sobre isso em vários lugares, não fala? Conhecimento de Deus, poder de Deus e a graça de Deus. Mas eu precisava contar a história para vocês, porque não era simplesmente chegar nessas conclusões. Eu queria que vocês vissem uma história que talvez muitos poucos a conhecessem, e vissem esses eventos envolvidos na própria história. Então eu creio que pregadores podem crescer nisso, acho que todos nós precisamos melhorar nisso, e aprender que a gente prega uma poesia, um salmo, por exemplo, de um jeito um pouco diferente do que a gente prega uma carta paulina, que é algo mais parecido com um livro de teologia, e prega uma história. Inclusive o próximo livro é sobre isso, tá? Já ficou quase combinado assim, o merchan do próximo livro, né? Não, eu não vejo a hora de sair esse livro. Esse é o próximo, tá? Está entregue já, deve sair em junho. Existe alguma conversa no Django para você dar a matéria de pregação narrativa? Não, nenhum. Então eu vou orar por isso, para que venha acontecer. Vamos resolver esse negócio. Então, por falar em histórias, como é que você conheceu sua esposa? Sim, eu não lembro de conhecer ela, eu não lembro de conhecer Jesus, eu não lembro de conhecer minha esposa, eu não lembro de nada. Só um pouquinho. Por favor. Uma música de fundo. Uma de amor. Vamos lá. Rádio Cidades. Diga pra gente, reverendo, como é que conheceu a sua esposa? Olha que lindo. A gente se conheceu no aniversário. A gente se conhece desde criancinha, na verdade. Um pouquinho depois, aniversário é exagero. Mas meus pais se mudaram para Brasília quando eu tinha 2 anos de idade, vindo da capital de São Paulo. E meu pai foi transferido, ele era funcionário de carreira do Banco Central. E já foram lá para a igreja e a minha esposa e a família dela já eram membros da igreja. Então a gente tem a mesma idade. Então a gente cresceu juntos.
Eu não lembro de conhecer, assim como eu não lembro de ser convertido, eu não lembro de nada. Pelo que eu lembro dessas pessoas, você sempre conheci, é uma das meninas da igreja. Então, desde sempre. Uma longa história, uma longa amizade. 50 anos. Agora, qual é o seu animal favorito? Cachorro. De alguma raça? Cachorro, morsa. Cachorro, morsa, o quê? Você não gosta de morsa? Nunca parei para considerar. Morsa é bicho top. Imagina, não sei se tivesse uma ali eu chegaria perto. Não chega. São bichos são... Mano, cachorro especificamente eu gosto muito de shih tzus, que eu tenho. Já tive 3 shih tzus, eu tenho uma lá. Dona Sally, é o nome dela. E tô com uma raça nova lá que eu não conhecia, que eu falei no sermão outro dia, que é o Spaniel japonês, uma raça sensacional. Gosto muito. E se você pudesse escolher um animal para ser, qual seria? Uma morsa. Passar o dia no mar ou no gelo, me arrastando pelos dentes, comendo coisas que eu gosto, fazendo bagunça e barulho. É como E ainda botando moral nos outros, né? Ninguém se aproxima. Ainda botando moral, é isso mesmo. Reverendo, já aconteceu no ministério alguma situação em que você assim, passou uma situação muito embaraçosa, cômica, engraçada? Mas eu sou tão chato, assim, tão tedioso. Mas às vezes por culpa dos outros. Culpa dos outros, né? Nenhuma vem à mente que seja algo memorável, assim, sabe? Essas pequenas vergonhas do dia a dia, de e aí, pastor, lembra de mim? Lembro não, velho. Como assim, pastor? Você não lembra de mim? A gente se conheceu há 7 anos atrás, rapidamente, após um evento. Cara, isso acontece muito. Esse tipo de conversa, assim. Você vai pegar numa cidade, conhece 500 pessoas, enfim, esse tipo de situação assim, é frequente. Mas nenhuma coisa assim dessas que eu falo assim, cara, tomara que ninguém fique sabendo sobre isso. Foi bem leve, graças a Deus, até agora. Enquanto o reverendo falava, eu lembrei de um colega aqui de seminário, né? A gente na aula de homilética, a homilética é a aula onde a gente aprende a pregar, ou pelo menos a gente aprende as técnicas para pregar. E aí, a avaliação é que você tinha que trazer no sermão, não é? E esse meu amigo, assim, uma pessoa extremamente com uma visão equivocada de si mesmo, digamos assim, né? Achando que era muito melhor até hoje, pensa em uma falta de timidez. Assim. Isso. E aí ele foi lá, crente que estava arrebentando, fazendo o sermão do século, né? Que até os anjos estavam debruçados nas nuvens ali para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele só se esqueceu de um detalhe, né? Ele não havia fechado a braguilha da calça. Né? Então ele lá pregando com aquela eloquência, gesticulando e a braguilha aberta. Para piorar, ele resolveu assim mostrar um ar meio despojado e ele se apoiava assim no púlpito. E quando ele fazia isso, a braguilha abria que nem boca de peixe assim. Né? Eu não lembro de nada que ele pregou, mas eu lembro da cor da cueca dele. Isso é um mito, isso é um mito. É muito triste. Isso. Os anjos queriam, na verdade, era avisá-lo. Podia gerar um desmaio, né? Repentino dele. A vergonha seria menor. Reverendo, se você pudesse escolher ser algum personagem de ficção, de livro, de filmes, de séries, essa pergunta nós fazemos para todos os nossos equipantes, né? Quem você escolheria ser? E assim, você seleciona baseado nisso? Não, a gente perguntou já selecionados, né? Mas para definir a função. Não, foi simplesmente um momento de constrangimento público que nós fizemos com eles. Cara, eu queria ser um dos hobbits ali, mas não Frodo, entendeu? Frodo rala muito, bicho. Mas Pippin, por exemplo, Pippin seria legal. Você fica lá meio alheio, participa da aventura, não depende muito de você, mas você também tem uma função. O cara de Pippin ainda come bastante, se diverte. Mas ele foi o responsável pelos orcs descobrirem que eles estavam em Moria. Ele deu uma vacilada. Ele pisou na bola. Se meteu a mexer com o Palantir e deu ruim, cara. Mas o Sam, ele pena mais do que o... O Sam pena, né? Bichinho. O Sam, ele é a referência de servo ali. Ele é, cara, é uma referência de servo. Isso mesmo. Você já esteve em outros TVs, Reverendo? No de Caldas Novas. No de Caldas Novas. A pergunta aqui é o seguinte: qual é o melhor de todos os TVs e por que é o de Atibaia? Primeiro, se não quiser responder, fica à vontade, tá bom? Você tem o direito a não produzir provas por Eu não sou você. meu advogado, então... Mas esse eu não vou conhecer de Pernambuco também, então eu vou estar mais apto a responder depois. Ok. Vou lá em outubro pegar. O de Caldas é muito mais próximo de vocês, né? É bem pertinho. Mais fácil estar lá. Mais fácil.
Mas nós esperamos ter você aqui mais vezes. Ah, Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Aê! Mas na quinta semana ou pode ser em outra? Ah! E uma pergunta sobre isso aqui também, como faz para entrar em contato com o pastor para fazer convites? Ah, legal. Olha, pode ser por e-mail, normalmente é melhor. Algumas vezes as pessoas me chamam pelo Instagram, mas o chat do Instagram é uma bagunça, né, cara? As mensagens somem, é uma confusão. Você pode me chamar pelo Instagram se você quiser. Lá em Emílio_Garofalo_Neto. Você me acha lá e lá eu boto as notícias e tal. Mas você pode me mandar um e-mail para emiliogeneto@gmail.com, que aí não some, fica lá bonitinho, eu respondo tranquilinho. Ok, então emiliogeneto@gmail.com, certo? Esse é para fazer o contato com o Reverendo Emílio. E a última pergunta da noite, Reverendo Emílio, qual é o seu prato favorito? Eita, hoje eu diria pizza. Cara, eu adoro uma pizza. É mesmo? Pizza é bom, pizza. E a pizza brasileira é incomparável. Ela é incomparável. Né? Ok, infelizmente não teremos pizza amanhã à noite. Não. Eu nem vou estar aqui mesmo, vocês como vocês quiserem. Amanhã o reverendo tem logo após o almoço, precisa retornar, porque ele pastoreia uma igreja e ele estará com a igreja no domingo. Então, se você pretende conversar com ele, tirar uma foto, algum momento assim, você tem até amanhã no momento do almoço. Tá bom, gente? E com isso, nós encerramos mais um café, uma salva de palmas para o reverendo Emílio Garofalo Neto. Sobreviveu às nossas perguntas. Muito obrigado, meu irmão. Nós temos uma tradicional foto com os nossos músicos, por favor, venham aqui. Nós vamos tirar a foto com o reverendo aqui.